Olá, eu sou Walter Procópio. Hoje nós vamos estudar mais 3 capítulos do livro de 1 Samuel. Estamos quase chegando no final desse livro, um livro tão importante que mostra a vida do profeta Samuel, o início da monarquia com Saul, a unção do novo rei que é Davi e essa perseguição de Saul contra Davi. O capítulo 22 é um capítulo muito importante na história de Davi, porque o capítulo 22 já vai nos demonstrar a capacidade de Davi em liderar. Capítulo 22 é o momento que Davi refugia-se em Adulão, em Mispá. O que nós aprendemos aqui? Que no verso 1 e verso 2 diz assim: Davi fugiu da cidade de Gade, onde ele se fingiu de louco, nós vimos isso ontem, para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldade, os endividados e os descontentes. E ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Esse momento é tão importante, porque lá na frente nós vamos falar dos valentes de Davi. Homens que estavam com Davi durante a sua caminhada. Homens valentes, homens valentes. Mas esses homens se juntaram a Davi aqui. E a Bíblia não fala que eles eram valentes aqui. A Bíblia fala que eram homens que estavam em dificuldades, endividados, descontentes. E Davi se tornou líder deles. Então, o capítulo 22, ele nos começa nos mostrando Davi se refugiando nessa caverna e Davi se tornando líder desses 400 homens. Do verso 3 ao verso 4, Davi vai buscar segurança em Mispa de Moabe para seus pais. Então ele leva os pais dele, a família dele para Moabe, nação vizinha, para que eles tivessem o quê? Proteção contra Saul. Você percebe que a perseguição de Saul é tão implacável que Davi tem a preocupação com a sua família. Do verso 5 ao verso 23, Saul vai com a sua própria corte acreditar na conspiração deles, e ele vai ordenar a morte dos sacerdotes de Nob. Gente, isso aqui é uma história tão triste, porque nesse auge dessa ira de Saul, ele vai matar os sacerdotes. E aí o verso 14 diz assim: Aimeleque, aquele que deu os pães para Davi, que deu a espada de Golias para Davi. Aimeleque respondeu ao rei: quem entre todos os teus oficiais é tão leal quanto Davi, o genro do rei, capitão da sua guarda pessoal e altamente respeitado em sua casa? Então, o Saul está tomado por inveja. E o que ele está vendo aqui é as pessoas elogiando, porque a fidelidade de Davi para com Saul era uma grande realidade. E aí, olha, verso 18. Então o rei ordenou a Doeg: mate o sacerdote, e ele os matou. E naquele dia matou 85 homens que vestiam túnicas de linho. Além disso, Saul mandou matar os habitantes de Nob, a cidade do sacerdote, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. E aí nós vamos ver que Abiatar, filho de Aimeleque, neto de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se com Davi. Olha aqui o que a inveja, o que a ira chega a um ponto na vida de uma pessoa. De Saul cometer esse ato tão deplorável de matar os sacerdotes. Quando nós chegamos no capítulo 23 fala de Davi salvando a cidade de Keila e fala dessa perseguição de Saul. À medida que você vai lendo aqui, você vai percebendo o quanto Saul perseguia Davi. E aqui do verso 1 ao verso 14 do capítulo 23, Davi salva a vida de Keila dos filisteus, mas Saul tenta capturá-lo. Tenta, mas sem sucesso. O verso 15 ao verso 18, Jonatas vai encontrar com Davi, vai renovar sua aliança com Davi, fortalecendo sua fé em Deus. Vamos ver aqui o verso de número 15, olha. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Eu gosto muito dessa expressão aqui. E Jonatas, filho de Saul,
foi falar com ele em Horesa e o ajudou a encontrar forças em Deus.